Prezados amigos do Terracota Entrevistas, hoje nós temos o privilégio de entrevistar um grande amigo e, acima de tudo, um líder espiritual que, ao receber o chamado de Deus, deixou de lado a possível e promissora carreira de engenheiro mecânico para servir no ministério pastoral. E por quase 4 décadas, esteve envolvido servindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Brasil, em várias localidades e áreas, e também nos Estados Unidos. O pastor Levi, ele tem uma paixão pela missão. Ele tem uma fé e uma dedicação inabalável pela missão que Deus lhe confiou e também por sua família e comunidades. Pastor Levi, que privilégio recebê-lo no Terracota. Seja bem-vindo. O privilégio é meu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pastor Levi, conte para nós quem é esse Levi Borrelli, onde nasceu, fale um pouco da sua infância, enfim, da sua família. Ok, eu sou de São José dos Campos, fica ali no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. E eu sou filho de imigrantes italianos. Meus pais são daquela turma de imigrantes que vinha da Itália para trabalhar aqui no Brasil. Na verdade, minha mãe nasceu no Brasil, mas era do grupo de italianos. Então, eu sou filho de italianos, tiveram uma vida muito sofrida, muito pobre, de muita luta. E eu sou o terceiro filho do casal. Nasci em São José dos Campos e ali eu tive a minha infância, uma infância simples, bem simples, mas o meu pai havia se batizado ali na época que eu nasci, minha mãe já havia se batizado 6 anos antes. E eu cresci na igreja adventista e eles sempre sonharam que o filho deles teria uma formação acadêmica, algo para ser diferente do que aconteceu na vida deles, né? Eles fizeram todo o possível para poder estudar. Como a gente era muito pobre, com 13 anos eu tive o meu primeiro emprego, fui ajudante de farmácia, balconista de farmácia. Logo depois meus pais me colocaram na escola Senai, ali eu tive a minha aproximação com a área de profissional na área de mecânica, metalurgia, essas coisas. E depois disso eu arrumei um trabalho, comecei a trabalhar e estudava à noite. Por que eu estudava à noite? Fui perdendo assim 2 anos de estudo no ensino médio por causa das faltas de sexta-feira à noite. Então eles resolveram que eu deveria ir para o colégio, na época o IASP, em Hortolândia, para que eu pudesse estudar sem perder nenhum ano, me formar e ir para uma faculdade. Fui para lá, no IASP eu completei o ensino médio, foi no IASP que eu conheci a Shirley, lá que nós nos conhecemos, começamos a namorar, nos preparamos para o casamento. E então, quando eu me formei, voltei para São José dos Campos e prestei vestibular para engenharia mecânica, passei. E junto com isso eu arrumei emprego na Embraer, fábrica de aviões lá em São José dos Campos. Como eu havia casado, a minha igreja de origem, de infância, porque eu me casei, essa minha história é interessante por causa disso. Então eles me nomearam ancião da igreja. Porque estava casado? Casado, exato. Com 22 anos eu fui nomeado ancião e comecei ali, de fato, liderança na igreja, embora eu tenha tido antes cargos mais com menor responsabilidade. Então, eu era ancião, com 22 anos, casado, fazendo faculdade de engenharia e trabalhando na Embraer. E foi assim, mais ou menos, a minha vida, desde que eu nasci até aquele momento ali, recém-casado. Uma pergunta, e os seus pais, irmãos, irmãs, existem alguns filhos? Meus pais já faleceram em 96 e 99. Meu pai já era mais velho quando eu nasci, né?
meus irmãos, a minha irmã mais velha, ela faleceu em 78, faleceu bem jovem, para a idade, né, para falecer. Eu tenho meu irmão ainda vivo, ele mora lá num dos condomínios ao redor do UNASP de Engenheiro Coelho. Ele é 16 anos mais velho que eu sou um filho da velhice, vou chamar assim, dos meus pais, mas assim, depois de 16 anos eu cheguei. Então esse irmão eu tenho, e eu tenho sobrinhos, né, do meu irmão e da minha irmã. E nós temos 2 filhos, o Pablo e o Leonardo. E Pablo mora na Suécia, médico lá, tem a esposa e uma filha. E o Leonardo mora em São Paulo, tem a sua esposa e um casal de filhos. De acordo com o que eu vi você falando, eu percebi que a tendência profissional seria para uma engenharia mecânica. Mas, afinal, estou falando com um pastor. Como foi essa transição? O que tocou o seu coração para dar essa guinada? Quando eu fui nomeado ancião, eu comecei a trabalhar como ancião. Era a primeira vez que eu era ancião de igreja. Já tinha sido diretor de jovens, secretário de igreja, outras aquelas funções de departamentos, mas ancião era a primeira vez. E a gente começa aprendendo, acertando e errando, né? Mas eu tinha vontade de acertar, né? Logo que eu me tornei ancião, dali pouco tempo, acho que não deu um ano talvez, o pastor da igreja, do distrito pastoral, ele decidiu por conta própria deixar o ministério e fazer outra coisa para viver. Foi uma decisão dele. E naquela época a associação era a Associação Paulista. Naquela época a Associação Paulista avisou as igrejas, olha, nós não temos como enviar outro pastor, vocês vão ter que ficar aí mais ou menos um ano até que a gente consiga ajustar aqui para enviar outro pastor para vocês. Então era o meu 2º ano agora de ancianato e eu não tinha mais pastor. Agora a igreja estava na minha mão. E eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu tinha sido um ano ancião, no 2º ano eu já fico sem pastor. Então foi realmente uma aventura. E fui dando conta, sabe? Eu pregava sábado, às vezes pregava domingo e quarta-feira também, e visitava as pessoas da igreja que ficavam doentes e tudo mais. Fui fazendo tudo o que tinha que fazer, até que veio, no 3º ano, veio o novo pastor. E ele tinha lá um problema, a filhinha dele tinha muito problema de saúde, e às vezes ele chegava para pregar, às vezes não, porque estava correndo ali com a filhinha, com o hospital, alguma coisa, e eu continuava pregando. Bom, essa experiência, assim, de me envolver tão plenamente no ancianato, um dia minha esposa me chamou e disse assim, vamos sentar aqui na sala, nós temos que conversar um pouco. E essa conversa, como é que foi e o que surgiu dessa conversa? Porque eu entendo que até esse momento teologia ainda não aparecia na sua cabeça como um rumo profissional ou de trabalho. Não. E antes de eu contar a conversa, eu vou contar o que a minha esposa pensava de se casar com um pastor. Ela tinha uma frase que ela dizia assim, a última raça que eu quero para me casar é pastor. Posso dizer um segredo? Diga. A minha não falava dessa maneira, ou essas palavras, só disse assim, eu não me caso com pastor. Mas tem um detalhe, eu cumpri essa promessa. Sim. Depois que casamos, tivemos 2 filhas, aí que eu fui fazer teologia. Então, eu estou descobrindo que nós 2 fizemos a mesma coisa com a esposa da gente, sabe? Bom, ela me chamou, disse, vamos conversar, vamos... Eu falei, mas pode conversar aqui mesmo? Ela disse, não, vamos fazer igual quando você visita as pessoas da igreja aí. Senta aqui na sala, vamos conversar. Tá bom? Ela disse assim, por que você não pensa em fazer teologia? Eu olhei bem para ela e disse, você deve estar brincando com isso, né? Porque você disse que nunca
se casaria com o pastor, não queria se casar com o pastor. E eu percebi, né, conversando com ela, que você se encantou um pouco mais quando viu que a minha carreira ia para o lado da engenharia mecânica, ia se casar com um engenheiro. Ela disse assim, bom, é que eu estou vendo tudo que você está fazendo, o ano que passamos sem pastor, e agora, com as dificuldades que estamos tendo, e você continua, eu penso que há algo que você tem que pensar sobre fazer teologia ou não. Aí conversamos ali, a conversa durou um bom tempo, porque era assunto sério. Eu sustentava a esposa, né? Já tinha um filho, e agora ter que deixar tudo isso, um bom salário na Embraer, eu tinha um bom salário lá, para deixar isso para fazer teologia. Conversamos bastante, e terminamos a conversa eu fazendo quase que um desafio, até para Deus. Mas se eu tivesse pensado muito, talvez não tivesse feito, né? Eu disse assim, tá bom. Uma outra coisa, não sei se... Ela foi professora de educação física, né, por mais de 25 anos no Brasil. Ela era formada em educação física. E uma das coisas para a gente viver é que ela estivesse dando aula de educação física, por exemplo, no IAE de São Paulo. E eu falei assim, se o IAE chamar você para ser professora lá o ano que vem, aí eu penso em fazer teologia. Foi a sentença que eu dei para mim mesmo, né? Aconteceram algumas coisas interessantes assim, até que um dia chegou o recado para a gente de que o professor Oli, que era o diretor acadêmico do IAE de São Paulo, queria falar com nós dois. E a gente foi para lá, conversou com ele e ele disse, eu gostaria que a senhora trabalhasse aqui conosco o ano que vem como professora de educação física. Pastor Levi, eu vi que o senhor falou um pouco da sua família, como você conheceu aquela que se tornou a sua esposa ali no colégio, mas e no ministério? Esse suporte, esse apoio, esse ombro amigo que você, quem sabe, encostou aí a sua cabeça, me conte um pouquinho desse suporte da sua esposa Shirley no seu ministério. Então, eu falei agora há pouco, né, que ela não queria casar com o pastor e nunca sonhou com isso, né? Sonhou o contrário, né? Mas quando ela tomou a decisão de conversar comigo para cursar teologia, a partir dali ela abraçou esse assunto plenamente. Então, o apoio começou já no momento em que eu ainda era empregado da Embraer, ainda era funcionário da Embraer. A decisão de pedir a conta lá, de pedir a demissão para sair, o apoio veio dali. E quando eu assumi minha primeira igreja depois, ela abraçou o ministério, como todas as esposas de pastor abraçam. Elas não recebem, não ganham nada por isso, mas elas mergulham completamente no trabalho. Uma das primeiras entrevistas que a gente deu na igreja, na primeira igreja que a gente foi, logo perguntaram para Shirley se ela tocava piano. A Shirley nunca tocou piano. E essa história dela nunca tocar piano, a gente tem vários fatos interessantes na nossa vida, né? Ela diz assim, olha, eu não toco piano, mas eu tenho um apito. Ela era professora de educação física e tinha feito o curso de arbitragem de vôlei lá em São Paulo. Ela disse assim, se vocês arrumarem uma quadra, eu apito jogos para vocês todas as semanas, todos os domingos. E ela me ajudou muito com os jovens, juntando esse pessoal, com a atividade esportiva, social. Às vezes, ela foi muito necessária no acompanhamento de atividades espirituais. Alguns casos que a gente tinha que aconselhar casais, aconselhar esposas, aí o pastor nunca vai sozinho. Algumas vezes ela aconselhou mulheres sem
que o esposo, sem que o pastor Levi estivesse perto, porque era mais prudente fazer assim e ajudar mais a pessoa daquela maneira. Nunca mais reclamou de dinheiro, de salário, de limitação. Veja, a gente nunca passou fome, mas nunca tivemos sobra assim. Mas a preocupação de quando era solteira ainda, de não casar com o pastor para não passar esses apuros, né? Depois, quando a gente era, nunca mais reclamou disso. E foi um apoio constante. Os meninos, quando começaram a crescer e viam que algumas coisas eles teriam e outras coisas não teriam por causa do pai ser pastor, nunca reclamaram disso também. E hoje eu tenho a alegria de tê-los ajudando as igrejas onde eles frequentam. O Pablo, na Suécia, já pregou em sueco um sábado desses aí atrás, né? E o Léo, em São Paulo, junto com outros amigos e casais jovens da época, eles participaram da fundação de uma comunidade chamada Home Church dos Jardins, lá em São Paulo, e todo sábado está lá envolvido. Então, eles me apoiaram muito, muito mesmo, e hoje me dão a alegria de continuarem o trabalho da sua maneira. Nessa transição, o que você diria para nós hoje, para os nossos amigos do Terracota, um dos maiores desafios nessa transição? Porque eu senti que a conversa de vocês teve também um apoio da parte divina, porque não se troca uma coisa assim sem ter um toque no coração. Mas os desafios me parece que apareceram. Me conte um pouquinho desses principais. O principal desafio é você deixar um emprego que você ganha muito bem. Ficar 4 anos envolvido só com a faculdade, só estudando, tendo a esposa e o filho. E depois saber que o resto da vida você vai viver com o salário do pastor. Eu sabia quanto um pastor ganhava e eu sabia quanto eu ganhava. Na soma de benefícios, essas coisas assim, o meu salário na época era mais ou menos 3 vezes mais que o salário do pastor. Então, foi um desafio você deixar a segurança financeira para uma aventura agora de fé, né? E fazer a faculdade, ficar 4 anos sem trabalhar, só estudando, ela trabalhando, e depois eu me submeter ao trabalho com aquele salário que todos os pastores ganham. Esse é de todos eles, né? Pastor, uma pergunta. Você disse que a sua esposa chamou para uma reunião especial. Sim. E oficial, na sala ali, né? Mas ela já tinha pensado nesse disparate de salário? Ou simplesmente conversou por causa da sua experiência como ancião, principalmente no período que a igreja não tinha pastor? Não, ela tinha caído na realidade disso? Ela sabia a diferença. Sabia porque uma das razões que ela falava que não queria casar com o pastor é que ela é filha de um obreiro, professor de um dos nossos colégios, que tinha 5 filhos e ganhava um salário de obreiro. Ela sabia as dificuldades econômicas que o pai dela passava para sustentar os 5 filhos. Ela conhecia essa história, e quando ela soube que eu ia fazer engenharia, aí ela se animou comigo, porque vai ter um bom salário, não vou passar o que eu passei, né? Com o que o meu pai passou. Né? Mas ela sabia quanto um pastor ganhava, porque a gente, de certa forma, ajudou 1 ou 2 pastores na época lá que estavam passando algum problema, alguma dificuldade financeira, a gente fez campanhas, a gente ajudou. Ela sabia o barco que ela estava entrando. Muito bem, o tempo passou e veio a formatura. Quando foi a formatura e o início do seu ministério? Agora uma outra fase na vida. Agora você não era um ancião apenas, você está começando como pastor. Como foi isso? Eu me formei em dezembro de 1984. Em janeiro de 1985, eu comecei o
o meu ministério. Eu recebi um distrito com 6 congregações, 3 igrejas e 3 grupos. Na zona leste de São Paulo, uma região pobre, muito carente, e ali eu fui pastor dessas 6 comunidades, dessas 6 congregações, e comecei o ministério ali, pastor pela primeira vez. Aprendi muita coisa naqueles 4 primeiros anos que eu trabalhei ali como pastor. E no final desses 4 anos fui ordenado pastor. E aí logo fui transferido, né? Depois de 4 anos fui transferido para um outro distrito. Dali a pouco fui chamado para trabalhar, nomeado para trabalhar na associação, e aí fui secretário. Depois fui para a União, na área de escola sabatina, Ministério Pessoal. Voltei, trabalhei no UNASP de Engenheiro Coelho como diretor. 1 ano lá, fui diretor do UNASP de Engenheiro Coelho. Voltei para a igreja, nessa ocasião para a igreja de Moema, na cidade de São Paulo. Mais uma vez eu fui secretário agora da Associação Paulistana. Depois eu trabalhei novamente na Zona Leste com o distrito de Vila Formosa. E então aconteceu uma coisa interessante aí. Uma das minhas, vou chamar assim, provações ao receber chamado. Eu recebi um chamado para ser pastor de um pequeno grupo no Morumbi. E eu fui secretário 2 vezes, e eu sei que quando você recebe um chamado, você, de certa forma, foi considerado para ser pastor daquela igreja ou daquele distrito. E quando eu fui chamado para ser pastor de um pequeno grupo, eu fiquei preocupado um pouco, assim, né? Será que o meu ministério caiu tanto assim para eu parar num pequeno grupo, né? Não tinha nem prédio, nem igreja. Eu fui me inteirar direito disso. Aí eu descobri. O presidente da Associação Paulista Sul, ele tomou uma decisão que não é comum para os presidentes, né? Ele estava acompanhando ali um pequeno grupo que se reunia por 7 anos, e esse pequeno grupo, o grupo foi crescendo e se tornando mais assim animado, mais fervoroso. O líder desse pequeno grupo, ele tomou a decisão de alugar um salão, porque ele já tinha mudado de apartamento 2 vezes para pegar um lugar maior. E o grupo crescia. Então eles alugaram um salão comercial para se reunir ali com o pequeno grupo. E o presidente soube que eles haviam alugado e foi lá, conversou com ele. Ele não sabia que tinha que avisar a associação, porque alugaram um salão para reunir. Mas o presidente, pastor Ronaldo, ele disse assim, não, isso dá para ser o começo de uma nova igreja, né? Falou com o meu presidente, era a Associação Paulista Leste, pediu permissão para falar comigo, e o presidente disse, pode falar, ele não vai, disse assim, né? Conversou comigo, explicou o projeto. Eu tinha um pequeno grupo que eu me reunia naquele mesmo bairro, uma vez por semana eu atravessava a cidade, da Zona Leste para a Zona Sul, porque já tinha um pequeno grupo lá que já tinha por vários anos também. E eu vi nisso a mão de Deus providenciando para que 2 pequenos grupos agora pudessem se unir e formar o começo de uma igreja. E ali então, no primeiro sábado que a gente se reuniu, havia ali quase em torno de 100 pessoas. No segundo sábado já havia mais gente. Eu fiquei ali 3 anos e meio. Quando eu saí de lá, havia já uma igreja formada com 250 membros frequentando, registrado naquela comunidade. Nós nomeamos Comunidade Adventista do Morumbi. Pastor, a nossa produção aqui, eles são curiosos, sabe, esse pessoal. Voltando um pouquinho, quando você começou a trabalhar como pastor, diz para nós assim, quais foram os principais desafios nesse início de ministério?
Os desafios, eles aparecem em todas as fases do ministério da gente. No começo aparecem alguns que quando a gente já está avançado nos anos de ministério, a gente fala, nossa, aquilo lá não era para ser uma grande dificuldade, mas na época era. Uhum. Depois aparecem alguns outros diferentes, né? Você aprender a liderar é um desafio, porque a gente aprende na teoria, nós temos aulas de administração, de liderança na faculdade de teologia, depois você está na prática lá, agora é de verdade, agora não é mais um laboratório de experiência, agora você está no campo, né, fazendo praticando ali a liderança. Para mim, eu tive que aprender muitas coisas, e algumas coisas eu tive que aprender muito rápido, né? Agora, eu tenho uma experiência do meu primeiro distrito que me marcou profundamente. Um dia eu cheguei em casa com a minha esposa, com meus 2 filhos, e tinha um homem no portão da casa ali, como se estivesse esperando a gente. Aí olhei, nunca havia visto aquela pessoa. Abri o portão do carro, nós entramos, fechei e fui até o portão pequeno onde ele estava e perguntei, boa noite, você precisa falar com alguém aqui? Ele disse assim, o senhor é o pastor Levi? Falei, sou. Eu vim aqui para matar você. E a esposa e os filhos entrando dentro de casa, ela ouviu. E eu olhei para ela e falei assim, sobe, né? Era um sobrado que eu morava. E eu fiquei ali, tá bom. Tentando me parecer calmo para fora, né? Tá bom, você quer me matar por quê? Mas lá dentro, né? A situação não estava calma assim. Ele disse, não, você sabe por que eu quero matar você. E começou, né? Essas provocaçõezinhas assim. Demorou ali alguns minutos nesse... Eu perguntando por quê, ele dizendo, você sabe, tudo mais, você não me conhece, isso, aquilo. Eu fui descobrir, naquele momento ali, que ele tinha tido uma decepção imensa, mas uma decepção muito grande mesmo, com um dos membros de uma dessas comunidades, que eu era pastor. E ele ameaçava e contava um pedacinho, ameaçava e contava outro pedacinho. E ele toda hora dizia, eu vim aqui porque eu vou matar você. E aí eu perguntava, mas que culpa eu tenho? Você é pastor daquela pessoa que deu esse prejuízo, fez essa maldade comigo, né? E eu fui conversando e orando a Deus, e lá em cima, no quarto, a minha esposa e os 2 filhos orando para Deus dirigir as coisas. Chegou um momento ali, talvez a gente tenha ficado conversando ali uns 40 minutos, eu disse para ele, vamos entrar, as pessoas da rua não precisam saber o que nós estamos falando aqui. Vamos entrar. Ele disse, você está me chamando para entrar na sua casa? Eu estou falando que eu vim aqui para matar você? Eu disse para ele, vamos entrar porque é lá dentro que a gente conversa. Ele entrou desconfiado, entrou na sala, mandei sentar no sofá, e ele continuava fazendo as mesmas ameaças. E dizendo como ele foi prejudicado, como aquilo acabou com a vida, com a família dele e com tudo mais. E a gente foi conversando. Eu acho que nós ficamos ali umas 3 horas. E eu nunca passei tanto medo, sabe? Porque ele era determinado e ele dizia assim, eu vim matar você, porque alguém da sua igreja acabou comigo, com a minha vida. Quando ele saiu no final, Deus agiu de tal maneira que antes dele sair, nós nos ajoelhamos e eu disse para ele, você aceita orar a Deus? Essa é uma história longa que eu resumi aqui. Ele disse, eu nunca orei. Eu falei, repete as minhas palavras. E nós ajoelhamos e eu dizia as palavras, ele repetia, dizia, ele repetia. E ele saiu, pegou o carro, foi embora. Bom, mais tarde, eu ia à casa dele toda semana para dar estudos bíblicos. Depois eu fui transferido, perdi contato com ele completamente.
Anos atrás, agora, bem mais recente, um dos filhos dele me encontrou nas mídias sociais e disse assim, eu sou filho daquele homem lá. E ele se converteu e entregou o coração a Deus. Então isso foi um dos desafios do início do meu ministério que me marcou profundamente, e Deus agiu e a história terminou desse jeito. Agora, ali no início do seu ministério, Deus já estava preparando o pastor que se tornou o Levi Borrelli. Porque uma prova dessa não é normal também agir da forma que você agiu. Bom, graças a Deus, o resultado foi maravilhoso. Deus Deus está ali sempre, né? Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele não abandona os seus filhos. Né? Vamos dar uma corrida agora. Sim. Quanto tempo o senhor serviu a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil? Já vimos que foram em várias áreas, conforme já foi mencionado, mas quanto tempo o senhor serviu ali? No Brasil foram 23 anos. E nós sabemos que o senhor serviu a igreja no Ministério Pastoral aqui nos Estados Unidos. A pergunta é, quando foi e como foi isso? Aqui eu vim para os Estados Unidos em 2008, né? E aqui eu trabalhei até 2 anos atrás. Então, eu tinha sido também obreiro bíblico no 4º ano de teologia, já trabalhando. Né? A soma disso aí deu uns 38 anos trabalhando no ministério adventista. Né? Em poucas palavras, como que você compara o ministério pastoral no Brasil, de acordo com a sua experiência, e o ministério pastoral aqui nos Estados Unidos, mesmo considerando trabalhando para a comunidade brasileira? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente vai comparar a igreja brasileira em 2 continentes distantes, né? E elas têm características diferentes. O trabalho no Brasil é mais intenso, a igreja atua mais e o pastorado é mais intenso no Brasil. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu estranhei muito mesmo foi não tem cultos domingo à noite, não há cultos domingo à noite. E os cultos de quarta-feira, eles eram, de maneira geral, pouco frequentados. Então, eu tive que aprender a lidar com... No sábado é que se resumia praticamente toda a atividade da igreja, e a convivência do pastor com a comunidade ficava praticamente restrita ao sábado. Eu levei um pouco de tempo para acostumar com isso. Eu estranhei bastante, porque lá eu pregava 3 vezes por semana, às vezes 4. Quando eu tinha um distrito lá com mais igrejas, eu mudava o culto de uma das igrejas para terça e da outra igreja para quinta, porque eu pregava no sábado, no domingo em alguma delas, na terça em outra, na quarta em outra, na quinta em outra. Agora, quando eu cheguei aos Estados Unidos, então eu via que isso não ia funcionar, né? Conseguimos fazer bons programas nas quartas à noite, séries de temas e tudo mais, mas era só isso, com pouquíssima gente na quarta noite. No sábado, sim, a igreja cheia, o programa cheio, tudo mais. Então eu tive que mudar um pouco o estilo e me adaptar. Para mim, essa foi a grande diferença que eu enfrentei. A outra diferença é que no Brasil a gente tinha mais gente dando estudos bíblicos, mais membros da igreja dando estudos bíblicos pessoais, assim, durante a semana. E nos Estados Unidos já havia menos, é mais um desafio que a gente... Mas Deus ajudou e a gente trabalhou, tivemos batismos, tivemos crescimento de igreja, mas essa foi a diferença que ficou muito perceptível, assim, né? Uma pergunta. No Brasil, por algum tempo,
o seu distrito, ou seja, o grupo de igrejas, variava de algumas igrejas. O senhor mencionou até 6 igrejas, não sei se teve um momento que teve mais, ou talvez menos. Mas aqui na América, se eu não estou enganado, também não sei, talvez o senhor teve uma igreja, ou 2 no seu distrito, eu não sei. Mas como que foi essa adaptação? Porque lá no Brasil, a sua ausência na igreja era suprida pelos seus líderes. Mas aqui você está presente sempre, esteve presente sempre. E como foi essa adaptação de estar ali sempre? Sim, uma das igrejas que eu fui pastor no Brasil foi a igreja de Moema. E a última igreja foi a comunidade adventista do Morumbi. Moema tinha um pequeno grupo que pertencia a ela, mas eu tinha lá um pastor associado. Então era mais ele que pregava nesse pequeno grupo e eu pregava quase todo sábado na igreja de Moema. Na igreja do Morumbi era só uma. Aí ali eu pregava praticamente todo sábado. Aí quando eu vim para cá, minha primeira igreja aqui foi na Flórida e era uma só, então já não estranhava muito mais isso. E depois os 2 próximos estados que eu trabalhei, Massachusetts e Connecticut, eu tinha 2 igrejas, aí eu dividia bem a questão ali, assim. Então não foi assim um desafio muito grande. Não. Uma outra coisa que acompanhei no seu ministério aqui nos Estados Unidos é a sua dedicação, perseverança, regularidade na oração e com o grupo. Me conte um pouco dessa experiência, porque eu vivo aqui na área de Washington, D.C., e vários dos membros da nossa igreja estiveram e continuam nesse grupo, apesar de você estar aposentado agora, mas foram alguns anos dessa perseverança na oração com o grupo. Conte para nós um pouco. Essa é a história que faz parte do meu ministério, que mais traz assim lembranças agradáveis para mim. Eu fiquei muito feliz por ter acontecido isso no meu ministério e se eu tivesse que trabalhar ainda mais 5 anos, além do tempo que eu trabalhei, o tempo que eu aposentei, se tivesse ainda, continuaria com esse grupo mais tempo ainda. Ali por volta de 2012, um ancião da Igreja da Flórida, a Igreja da Flórida se chama Brazilian Temple, fica na região de Fort Lauderdale, e tinha ali 10 anciãos em um momento naquela igreja. Um dos anciãos era o Itanel. O Itanel, um homem muito consagrado, esposa muito consagrada, o filho, um bom cristão, sabe? Uma família assim bem consagrada. O Itanel um dia me presenteou com um livro em inglês. A tradução do título do livro era A Maior Necessidade do Adventismo. Eu confesso para você que a hora que eu peguei o livro e vi aquele título, eu falei assim, nossa, que autor assim... Ele teve a coragem de escrever um livro e colocar isso aqui, porque nós adventistas, eu creio que os batistas também são assim entre eles, e os assembleianos também são assim. Ninguém gosta de falar das coisas que faltam na sua igreja, né? A gente quer sempre passar a imagem de que a gente é perfeito, né? Aí o sujeito escreve um livro dizendo a maior necessidade do adventismo. Eu olhei e eu tive um pouquinho de preconceito, mas eu fui ler o livro, comecei a ler o livro. É um livro muito bom. No Brasil, ele foi impresso com o nome, pela CPB, A Revolução do Espírito. Então, o autor, ele fala sobre a necessidade que você tem, né? No caso ele fala a necessidade da igreja, mas eu tomei para mim, né, pessoalmente. A necessidade que você tem de ser batizado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que coisas grandes aconteçam na sua vida, no seu ministério e tudo mais. E ele intercala esses ensinamentos usando a Bíblia, usando escritos de Ellen White e outros autores que falam sobre o Espírito Santo, bons autores, ele intercala
com experiências, com histórias, com eventos de pessoas que se dedicaram completamente a Deus, buscaram o Espírito Santo e aconteceram coisas extraordinárias, maravilhosas na vida dessas pessoas. Quando cheguei ali se eu não me engano, é o 2º capítulo, tem a história de uma comunidade adventista no extremo norte da Rússia, numa cidade chamada Murmansk, onde havia ali uma comunidade de 6 membros, mais o pastor e a esposa, 8 pessoas. Uma igreja de 8 membros com o pastor e a esposa. E ele deixa claro na descrição, dizendo assim, uma igreja que estava fadada ao desaparecimento. E em dado momento, aquele grupo de 8 pessoas resolve orar todos os dias buscando o Espírito Santo. E para que eles se comprometessem com eles mesmos, não para agradar a Deus por alguma razão, porque é um fato interessante o que eles fizeram. Eles resolveram se encontrar todas as manhãs, às 6h30, no clube da cidade, e havia ali um lago congelado, porque lá a temperatura média é quase negativa o ano inteiro, então há picos, de temperatura abaixo de 0. O lago fica congelado a maior parte do ano. Eles fizeram um buraco no gelo. Eles iam ali, tiravam a roupa no vestiário, iam com roupa de banho, se ajoelhavam em volta do buraco, eles oravam a Deus, pedindo o Espírito Santo, mergulhavam no buraco, saíam, se abraçavam, iam para o vestiário, se enxugavam, pegavam a roupa e iam trabalhar. Quer dizer, eles não faziam isso para agradar a Deus, porque isso não funciona, você sabe disso, mas eles queriam provar para eles mesmos que eles estariam sempre compromissados a orar todos os dias pelo Espírito Santo. A história termina dizendo que depois de 1 ano, 80 pessoas haviam se batizado, porque aqueles homens ali buscaram o Espírito Santo todos os dias. E nos próximos 2 anos, mais 2 igrejas surgiram na região lá. Aí eu parei, naquele momento ali da leitura, eu parei na história e falei assim, eu estou morando na Flórida, temperatura é sempre quente, praias lindas, especiais, a água do mar é morna, você pode se deliciar com o clima da Flórida, para quem gosta de calor, Aqueles caras lá no gelo, iam todas as manhãs e oravam lá no lago gelado. A gente não é capaz de fazer alguma coisa parecida aqui? Você sabe, aqui naquela época tinha muito isso, hoje acabou, porque o Zoom e outros recursos de comunicação são muito melhores hoje, mas tinha aquelas salas de conferência por telefone, free conference call, aquele negócio. Eu arrumei uma daquelas salas para mim, fiz o cadastro, distribuí para um grupo de pessoas da igreja, de um pequeno grupo, que eu contei a história e desafiei, vamos orar por 15 dias para que o Espírito Santo venha sobre nós? No sábado eu contei para a igreja, e aí muita gente pegou o número. E por 15 dias nós combinamos de orar pelo Espírito Santo. Depois, quando eu estava chegando no final dos 15 dias, as pessoas que oravam falavam assim, Senhor, abençoa para que o pastor Levi não pare, com esses 15 dias a gente orando todo dia pelo Espírito Santo, e aí no outro dia outro orava a mesma coisa, e no outro dia outro pedia a mesma coisa. Eu falei, tá bom, gente, então nós vamos orar mais 15 dias, tá? Vamos orar por 1 mês. O combinado a gente estudava textos sobre o Espírito Santo, e então a gente só pedia o Espírito Santo. Não orava por doença, não orava por pedidos especiais, não orava por nada. Só pelo Espírito Santo. Quando eu estava para completar 1 mês, as pessoas que oravam pelo Espírito Santo e pediam, Senhor, abençoa o pastor Levi, para ele continuar um pouco mais, quem sabe mais 1 mês, por isso. Eu falei, tá bom, gente, então nós vamos orar por 3 meses, ok? Quando eu estava terminando o 3º mês, nós já tínhamos um bom grupo de pessoas.
e muita gente da igreja já participando disso. E eles continuavam pedindo para que continuasse mais. Aí eu falei, eu vou continuar, vamos ver até onde a gente vai. Quando nós completamos um ano e pouco, foi quando chegou alguém daqui da sua igreja para morar lá. E passou o número do telefone para a mãe. Era a Débora, filha da Irene, que passou o telefone para a Irene e ela começou a entrar no grupo também. E aí ela distribuiu o número por aqui. Mas já tinha gente de outros lugares aqui dos Estados Unidos participando. Bom, o resumo da história. Foi aí que Jackson entrou também aqui da sua igreja, nesse grupo aqui, e ele está até hoje, né? E hoje ele ajuda a liderar o Go Six, nós chamamos de Go Six. Por causa era 6 horas da manhã, e Go, né? Grupo de oração, e também aqui, em inglês, Go é vai, né? Há 10 anos esse grupo funcionou, até o momento que eu me aposentei. Por 10 anos foi ininterrupto, todos os dias, sábado, domingo e todos os dias da semana. E nós chegamos a ter ali, às vezes, 70, 75 pessoas em alguns dias participando desse grupo. Fez muito bem para a minha vida espiritual. Eu creio que fez melhor na minha vida do que na vida das pessoas que participavam, sabe? Foi um momento assim especial. Parece que foi uma coroação que Deus me deu no final do meu ministério, dirigir um grupo desse por 10 anos. Eu sou muito grato a Deus por essa experiência. Pastor Levi, com relação ao Go Six, essa experiência fantástica de oração, após a sua parada, sua aposentadoria no caso, e como ficou o grupo? A ideia era que eu aposentasse e o grupo então encerraria ali suas atividades. Mas algumas pessoas do grupo não se conformaram com essa ideia, né? E alguns deles que estavam lá há 8 anos frequentando o grupo ali, por aí. E eles se organizaram, né? E uma moça lá de Massachusetts, a Roseli, se organizou aqui com Jackson, aqui de Maryland, entrou também Irene e Marta. Eles fizeram um plano para que o grupo continuasse. E esse grupo continua funcionando. Começa às 5h30, horário dos Estados Unidos, 6h30, horário do Brasil. O pastor Anderson, lá da cidade de São Paulo, tem ajudado na maioria das vezes. E o grupo funciona até hoje, estão aí, firmes na continuidade dessa busca, né, pelo Espírito Santo. Uma pergunta, parabéns por essa iniciativa. E uma pergunta, se você tivesse que começar tudo de novo agora, o que mudaria no seu ministério? Se eu tivesse que começar a ser pastor agora... Se tivesse que começar, o que você faria diferente? Em poucas palavras. Se eu soubesse tudo que eu passei e tivesse que começar de novo, eu inverteria a coisa, colocaria o Go Six, esse grupo de oração de todos os dias no começo. Ótimo. Uma outra pergunta, simples, direta. Como que você se sente quando uma nova igreja nasce? Como você se sentia? Praticamente, creio que você está falando da igreja do Morumbi, porque foi a igreja que começou, quando eu fui chamado para ser o pastor de um pequeno grupo, estranhei o chamado e depois eu vi o que ficou lá, né? Deus dá alegrias para a gente que a gente vai, às vezes percebe depois de um tempo, depois de 1 ano, depois de 2 anos. E esses dias agora, 3 semanas atrás, eu estive lá na comunidade adventista do Morumbi. São 2 cultos, começam às 8h30, aí depois tem a escola sabatina, e aí tem o segundo culto, né? Eles já compraram a sua própria propriedade, agora nós estávamos em salão alugado e tudo mais.
E eu olhei aquilo, em algum momento eu senti muita gratidão a Deus, porque no começo daquela comunidade, Deus me escolheu para fazer aquilo. Então, você perguntou como você se sente. Eu sinto muita gratidão a Deus, porque Ele me escolheu para fazer parte daquele projeto, e é o projeto que hoje está lá. A comunidade adventista do Morumbi hoje é uma igreja estabelecida. E eu olho aquilo, eu sou muito grato a Deus. A alegria, a gratidão, isso é o que eu sinto quando participei, né, da fundação daquela igreja, e eu olho aquilo hoje assim. Na sua concepção atual, agora desfrutando da sua aposentadoria, como que você vê os desafios da igreja a nível mundial com relação à influência secular que tenta invadir a igreja? Trabalhando na comunidade adventista do Morumbi e trabalhando na igreja de Moema, eu estive trabalhando com pessoas mais perto do secularismo do que nas outras, que eram igrejas mais simples. As pessoas mais simples, mais necessitadas, elas precisam mais de Deus, buscam mais a Deus, passam mais lutas, mais dificuldades. E a dureza da vida leva elas para buscarem mais a Deus. Mas você trabalha com gente que não tem necessidades materiais, estão bem estabelecidas economicamente. Aí começa o desafio de você enfrentar o secularismo até dentro da comunidade da igreja. Mas o mundo, de quando eu comecei o meu ministério para hoje, o mundo avançou demais no assunto do secularismo. Algumas pessoas, alguns estudiosos, acham que a igreja, agora eu estou falando num contexto geral, a igreja cristã, com as suas várias denominações. Alguns chegam a acreditar que a igreja vai fracassar, ela vai acabar. O mundo vai se tornar totalmente secular e não vai ter mais jeito. Por outro lado, a gente sabe que Deus não desiste das pessoas. Deus não desiste de salvar perdidos, sabe? Então, você perguntou como é que a igreja vai enfrentar esse desafio. Nós precisamos nos organizar melhor para enfrentar o secularismo. Nós temos que admitir que ele existe e temos que saber treinar, estudar, praticar como a gente pode quebrar essa muralha do secularismo, como podemos atravessar esse deserto do secularismo e chegar com a mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma teoria. Para você conseguir alcançar um coração, é o testemunho pessoal que vai quebrar as barreiras. Quando você diz para alguém quem é Jesus para você, o que Jesus significa para você. A pregação, as grandes pregações dos grandes pregadores têm o seu efeito, mas o testemunho pessoal de alguém dizendo: eu sou cristão porque Jesus significa isso e aquilo para mim, a gente precisa treinar nossa igreja, nossa comunidade, nós pastores mesmo, treinar na questão de testemunhar pessoalmente, dizer o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. Nós somos muito treinados em dizer como eles devem ser. Nós somos bons em doutrinar, mas nós somos péssimos em testemunhar. Se aparecesse hoje um Levi Borrelli na sua frente, iniciando o ministério, que conselho você daria? Quando você perguntou se eu começasse de novo, né, o que eu faria, eu disse, eu colocaria esse grupo de oração diário que eu tive, que nós chamamos de Go Six, no começo do meu ministério. Se tivesse alguém começando, e se alguém vier perguntar para mim, eu vou dizer, em primeiro lugar, encha-se do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo igual um indivíduo perdido no deserto busca água.
porque é a presença do Espírito Santo na vida da gente que vai transformar tudo. É o Espírito Santo que vai trazer membros para a igreja da gente, que vai ajudar a gente a pregar e as pessoas se comoverem. É o Espírito Santo que vai ajudar a gente a dar estudo bíblico, a pessoa se decidir para o batismo. É o Espírito Santo que na vida das pessoas que não são pastores, eu falo isso para os meus 2 filhos. Eu tenho uma experiência aqui, eu vou acabar falando isso agora aqui, né? Porque eu oro com eles todas as segundas-feiras, antes de começar o trabalho, pelo trabalho deles na semana. E na oração eu peço, Senhor, encha meus 2 filhos com o Espírito Santo. Eles não são pastores, um é executivo na área financeira, lá em São Paulo, o outro é médico. Encha do Espírito Santo, porque o Senhor encheu do Espírito Santo José no Egito, ele se tornou aquele governador que salvou o Egito e o mundo da região em volta da fome, porque ele era cheio do Espírito Santo. O Senhor encheu Daniel com o Espírito Santo, ele se tornou conselheiro de 3 reis. Então encha meus filhos do Espírito Santo. Para um pastor que está começando, eu diria isso muito mais enfaticamente ainda. Seja cheio do Espírito Santo. Não saia de casa antes de ter certeza que você recebeu já a sua porção do Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença no seu ministério, ser cheio do Espírito. Um conselho para os pastores que trabalham em igrejas de língua portuguesa nos Estados Unidos. Pergunta difícil. Mas eu acho que eu não me tornei fanático pelo Espírito Santo, ok? Eu só me conscientizei de que todas as barreiras podem ser vencidas com a presença do Espírito Santo e a oração que a gente faz. Eu diria para os pastores que enfrentam seus desafios, né, com pessoas de língua portuguesa, levem os membros da igreja a tomar essa consciência de que todos nós, pastores e membros, precisamos ter a plenitude do Espírito Santo para vencer os desafios. Eu creio que aí as coisas se resolvem. Penúltima pergunta. Se você sabe de um jovem que deseja fazer teologia, mas está em dúvida, não sabe bem se vai, se não vai, quem sabe tem uma outra carreira aí na mente que pode oferecer melhores condições financeiras e etc. O que você diria para esse jovem com relação a tomar a decisão de servir a Deus como um ministro, um pastor? Olha só, o assunto do chamado de Deus, ele é muito importante. Hoje, no passado existia, mas hoje pode existir mais. Pessoas que tomem a decisão de fazer teologia para serem pastores, que não foram chamadas por Deus. O pastor tem um reconhecimento, ele é pastor, ele prega lá na frente, ele é admirado, há pessoas que o buscam. Isso aí, olhando somente com a lente humana, isso traz um reconhecimento, traz uma recompensa, você ser admirado pelas outras pessoas. E às vezes isso aqui leva pessoas a decidirem ser pastor para ter aquele reconhecimento. Se ele está indo fazer teologia porque acha bonito as pessoas reconhecerem o pastor e tudo mais, não deve fazer. Ele precisa fazer um teste com Deus e ter certeza de que quem o está chamando é Deus. Porque a gente pode se enganar com chamados. E aí a coisa não dá certo. Em algum momento vai parar. Agora, se Deus chamou você, então para esse jovem eu diria, você tem certeza que é Deus que está chamando, e ele fez ali algum teste com Deus, ele conversou com Deus, ele fez uma sequência de dias de oração para ter certeza que é Deus. Ele tem certeza
que é Deus que está chamando, eu diria, vai logo. Vai logo porque falta pouco tempo. Verdade, pastor. Pouco tempo. Jesus breve voltará. Eu queria me dirigir aos nossos amigos do Terracota Entrevistas e dizer para vocês do privilégio que estamos tendo de conversar com um homem que está conectado com Deus através da oração. Não existe um poder maior que você possa obter a não ser essa ligação direta com Deus. E antes da última pergunta, eu quero dizer para vocês que o Terracota tem um clipe musical fantástico, inspirador. Aguarde aí. Mas agora é a última pergunta para o pastor Levi. Pastor Levi, quem é Deus para o senhor? Você não pode existir nesse mundo sem pensar em Deus. Você sabe que até o ateu pensa em Deus, né? O ateu pensa em Deus para dizer, ele não existe. Está pensando nele. Não, para mim, Deus é o meu Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador dos planetas, Ele é o Criador do universo. E Ele é o meu Criador, porque Ele criou esse planeta aqui, colocou aqui o ser humano. E o Senhor Jesus deixa bem claro nas suas palavras, nos evangelhos, que o Senhor, nosso Deus, Ele conhece cada pessoa que vive aqui nesse mundo. Então Ele é o meu Criador. Eu olho para Deus em primeiro lugar assim, Ele é o meu Criador. Mas eu olho para Ele também como o Pai amoroso que, a despeito das artes dos filhos, continua amando aquele filho. A história bíblica mostra para a gente a história do pecado entrando nesse mundo e o que Deus fez para salvar o pecador da pena do pecado. Deus, o Pai, deu o próprio Filho dele para morrer por nós. Então eu olho para esse Deus assim, Ele deu o Filho dele para morrer por mim. Então, Ele é o Criador, Ele é um Pai amoroso que perdoa as transgressões da gente, Ele deu o Filho dele para morrer por nós, e finalmente eu olho para Ele como Deus, Pai amoroso e misericordioso, que virá me buscar para morar com Ele para sempre. Então, Deus é Deus, soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, sua majestade divina, mas Ele é um Deus que olha para mim e diz, eu gosto do Levi. E eu quero que ele more comigo para sempre. Isso é Deus para mim. É um ser pessoal que me ama e está fazendo de tudo para um dia a gente viver junto para sempre. Pastor, foi um grande privilégio, uma grande honra para mim ter essa entrevista com você. Eu aqui agradeço o convite de vocês, do Terracota, do pastor Davi Barroso, meu companheiro, fomos companheiros aqui esses anos todos, né, que eu estive na América, e agradeço o convite de vocês, eu me senti honrado por ser convidado por vocês. E agora com você, aquele clipe prometido. Até a próxima. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti.
constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Oh, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.